Apoio Cultural, Personal Royal Hotel e Habitas. Pensar em alternativas saudáveis para a locomoção num mundo poluído e sem espaço é cada vez mais uma necessidade. Por este viés, o uso de bicicleta tem se mostrado uma alternativa. É viável usar a bicicleta como meio de locomoção? Esse é o tema do programa Conexão Alternativa que está começando agora. Para falar conosco sobre esse assunto está aqui a Bianca Velasquez, que é integrante do movimento Massa Crítica. Bianca, obrigada por ter aceito o nosso convite. Que bom estar aqui contigo novamente. Obrigada. Bianca, a gente sempre fala e ouve falar sobre a necessidade de outras formas de locomoção. Tu usa a bicicleta no teu dia a dia como forma de locomoção, tranquilamente. Como é que se deu esse ingressar no movimento de ciclistas? Eu comecei pedalando por lazer, na brincadeira. Tem um movimento aqui em Caxias do Sul, Massa Crítica, um movimento mundial, mas aqui existe há 3 anos. Consegui bicicleta emprestada, não tinha bicicleta e o pessoal ia me emprestando, eu ia pedalar com o pessoal e enfim... Mais final de semana no começo. Mais final de semana. Assim, como eu acredito que a maioria começa nesse mundo. Então... consegui uma bicicleta, ganhei uma bicicleta, coitada, não vale nada, tadinha, mas eu uso ela para trabalhar faz mais ou menos 1 ano já. Ah, então ela vale, porque se ela consegue te levar para o trabalho 1 ano, ela já tem o seu valor, né? Sim. E nesse 1 ano eu já troquei de bicicleta, outras bicicletas 2 vezes, porque eu gosto tanto para o lazer como para o meio de locomoção. Hoje aqui eu vim de bicicleta, eu fiz... acredito que uns 9 quilômetros em 25 minutos, então é mais rápido do que se eu pegasse um ônibus. Eu ainda não tenho carro, tenho habilitação, conheço as regras do trânsito, porém não tenho um carro ainda. Se eu quisesse, até teria. Tu que usa carro para te locomover, esses 9 quilômetros que a Bianca fez em 25 minutos, na hora de pique, agora eu vou pegar a hora de pique porque carro tranca tudo, quanto tempo tu leva? Mais ou menos. Até estava pensando exatamente sobre isso, né? Dependendo do horário na verdade, também essa questão de dependendo do horário já não está fechando muito, porque... ultimamente o trânsito tá difícil em qualquer horário. Mas eu acho que eu levaria uns 20 minutos, talvez mais ou uma menos meia uma hora. equivalência de tempo. Porque assim, claro, com prudência também, né? Porque não adianta a gente sair correndo então acho que tem que ter aquela questão da prudência. Mas uma coisa que eu observo bastante, assim, na questão do tempo é que, por exemplo, eu moro na universidade e faço o trajeto até o centro todos os dias, né? Ida e volta, enfim. Então eu observo que uma vez saindo 10 minutos antes, eu chegava no consultório. Hoje eu tenho que me programar para sair de 15 a 20 minutos antes, senão eu já chego atrasada. E o que se observa muito hoje são paradas no meio desse trajeto, né? Seja com algum possível acidente, seja com carga e descarga. Sim, interferência externa. Exato. Então também a gente tem que contar com o imprevisto já, né, dentro do tempo para não ter um problema, né? Bianca, me diz uma coisa, Caxias do Sul tem um relevo extremamente acidentado, toda a nossa região, né? Eu mesmo tenho uma bicicleta que eu peguei emprestado faz mais de 1 ano, está na minha casa, está encostada até agora, já sujou todas as paredes e eu não consegui usar. Como é que é ser ciclista nessa cidade? De morro, sobe morro, desce morro? Eu costumo dizer que quem pedala em Caxias, pedala em qualquer lugar. É corajoso. Em qualquer lugar. O morro, eu tenho uma filosofia também sobre o morro, que no começo ele é muito difícil, ele é muito cansativo, porque tu não está acostumado a fazer tal esforço. Mas tudo que tu repete, que tu tenta fazer constantemente, tu consegue levar adiante sem um obstáculo vencido. Vencido.
Então eu costumo dizer que você tem que ter muita paciência e que em questão de tempo ele vai te tornar um aliado teu. Quanto tempo faz que tu usa a bicicleta? 1 ano e meio. 1 ano e meio para trabalhar, ou tu começou envolvendo lazer esporte, isso, lazer e esporte, e depois de 6 meses, que faz 1 ano e meio, 6 meses depois, eu comecei a colocar ela para ir na casa do amigo, já fui até em festa de bicicleta, vou ao supermercado, a gente leva a mochila vazia e traz as compras na mochila. Eu e o meu namorado, espero que outras pessoas também tenham um bagageiro na minha bicicleta. Então, para ir no dentista, é difícil porque a gente não tem estacionamento, né? Então, isso que eu ia te falar agora, a adaptabilidade da cidade a isso. Porque nós não temos ciclovias, temos uma ciclovia que funciona lá no fim de semana. Ciclofaixa de lazer. Então, assim, nós não temos um espaço adequado para as pessoas se locomoverem de bicicleta. Que eu estava olhando esse fim de semana, eu estive na praia e tem um espaço para passar, mas também é outro relevo. Todo. Não tem os cuidados, os motoristas às vezes não respeitam isso. Como é que funciona daí essa outra dificuldade, esse outro obstáculo que me parece que é mais cultural? Na verdade, do brasileiro, né? Não é de Caxias do Sul, não é de Porto Alegre, no geral, não tem a cultura de respeitar o ser humano. Eu acredito que não é o ciclista, é o ser humano. E o mundo motorizado, ele gera muito mais lucro para o governo e para a política. Estacionamento, multa, carteira de habilitação, IPVA, gasolina, sabe? Então, para eles é mais lucrativo ter um motorista do que ter um ciclista, que vai preservar o meio ambiente, que vai se preservar, que vai ter saúde, que no futuro vai precisar de muito menos remédio da fábrica farmacêutica. Acaba sendo uma política pública de prevenção de acidentes, né? Isso. Então, o governo em si, ele não está preocupado com essa parte. Sim, e daí quando você sai de bicicleta, tu falou antes do estacionamento, exatamente isso, como funciona, porque em alguns lugares tem aqueles ferrinhos ali que tu deixa, mas eu vejo muita gente pega, coloca a magrela num poste com a corrente, e é a alternativa que tem. Isso, não tem muitas outras opções, outras alternativas, porque é o que eu te disse, para eles não é viável ter um ciclista em Caxias, para eles o ciclista estorva. Mas tem um posto de gasolina aqui em Caxias que já tem, né, um espaço, um bicicletário. Tem, os postos... um posto de gasolina que vende combustível, que lucra com a questão automobilística, disponibiliza, né? E acho que em Porto Alegre também já está começando, né, um movimento nesse sentido. Porto Alegre é mais forte que Caxias. Que acho que são pontos de bike, né? Que tu até daí tem um aluguel de bicicleta. Isso, tu até pode locar a bicicleta e depois entregar ela em outro ponto e fazer aquele trajeto com a bicicleta que tu Tem um projeto aqui em Caxias, tem um projeto. O primeiro passo é o projeto, né? Então vamos aguardar. Eu estou aguardando, vou esperar até o ano que vem, que agora é final de ano, o povo já está mais tranquilo, mas ano que vem eu vou voltar a bater na tecla. E vocês acompanham essa questão, então agora tem um projeto, daí como é que funciona a massa crítica, o movimento massa crítica enquanto movimento político? Porque essas questões de consciência... Não, ele é apartidário, mas ele tem uma consciência política do uso de bicicleta, acompanha projetos. O que é o Massa Crítica também? Explica pra gente. O Massa Crítica ele iniciou em São Francisco, lá nos Estados Unidos, há 20 anos atrás, justamente por isso, para... São Francisco também tem um terreno acidentado, tem eu não tenho muito conhecimento. Mas que foi para lutar pelo nosso espaço no trânsito. Segurança, enfim. A gente trouxe para Caxias do Sul há 3 anos, só que muitos ciclistas vêm como um lazer, como um esporte. Então é muito difícil falar, enquanto tem 300 ciclistas todo o passeio, que é a média de ciclistas de um ano para cá, que usam mesmo a bicicleta, 10%, nem isso. Sim, então, se reúnem para dar aquela nem eles não criaram a consciência de que o ato que eles estão tendo é o que vai mudar o futuro, né? Que se tu insistir, uma hora vai dar certo.
Eu acho que a gente tem que ter ciência que esses movimentos sociais, que não deixam de ser movimentos sociais, são movimentos políticos, né? Então, por isso que é importante ter esse acompanhamento dos projetos de lei, das políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas. A gente procura participar das ações na Câmara, nem eu não consigo ir sempre, mas a gente tem um outro mentor, o Luciano Pacheco, que está acompanhando sempre. Teve uma palestra há 2 semanas atrás sobre mobilidade urbana. Tu sabe quantos ciclistas tinham? 3. Eu, meu namorado e o Luciano. Então... Tem todo um trabalho, né, de sabe, conscientização. são poucas pessoas lutando por isso, querendo mudar isso. E daí os ciclistas que usam a bicicleta há muito tempo, que trabalham, que a gente pensa que eles não têm condições, mas eles são muito mais fortes que nós, né? Porque eu passo pela rua e... Claro, dá para contar nos dedos quantos ciclistas eu vejo. Esses senhores que levam carga, tem um que vende lanche sim, de pessoal, bicicleta. sim. Então eles não sabem que tem esse movimento. Por serem mais velhos e não estarem participando tanto da mídia, do Facebook, então eles não têm conhecimento que eles têm alguém ali que está lutando por eles. Mas eu acho que uma questão interessante também acho que é o clima, né? Não sei se o clima influencia também no uso da bicicleta, porque eu observo muitas pessoas usando a bicicleta como meio de transporte no litoral, na época de praia. Tem muitas pessoas que vão até a padaria comprar o pão de manhã, de bike, vão no mercado. Eu não sei também se não é o que gera, se é porque a pessoa está de férias e aí ela não tem tanto a questão do deslocamento ou da pressa ou da roupa, de repente ela está mais à vontade, enfim, porque sua, né, acaba fazendo exercício físico, enfim. Ou se de repente é uma questão realmente do clima favorável, que é calor. Eu acho que é uma questão da pessoa. Provavelmente a pessoa que anda a pé aqui, anda de bicicleta lá ou a pé. E a pessoa que anda de carro aqui, eu não sei se ela andaria de bicicleta. Porque vamos para Torres. O hábito do carro está muito incrustado no ser humano. pessoa. Tu vê Torres. Torres tem muito carro. Tu vai para lá agora passar o veraneio, tu fica mais tempo dentro do carro do que aproveitando a praia. Inclusive, falando sobre Torres, outro dia um amigo meu do Facebook postou uma foto de um trecho de uma ciclovia de Torres, que eu não tive a oportunidade de ver ainda pessoalmente, né? Onde existiam os postes de luz exatamente no meio da ciclovia. Intransitável. Tem essa questão do planejamento então, urbano, a gente fica pensando o que aconteceu ali, sabe? Então é melhor até nem fazer, então, porque provavelmente vai ser um trecho, né, que o ciclista não vai poder usar. Na verdade, a questão de Torres, ela está acompanhando, né? Ela está lateral e ela ainda está em construção, então talvez seja essa a questão, porque eu fui para lá esse fim de semana. Né? Então, mas tu chegaste a ver os postes no meio da ciclovia? Não, porque eles estão reformando toda a orla, isso que eu quero dizer, talvez naquele momento os postes estivessem ali. Mas é outra questão que a gente tem que ter. Planejamento, exatamente. É o planejamento urbano. Nós estamos revendo a cidade. Sobre isso a gente já fez um outro programa do Conexão, que é rever essa cidade, de que forma nós queremos a cidade. Né? Eu acho que a partir da consciência ambiental que se criou na década de 70, 80 no Brasil, que antes a gente não discutia essas questões, tinha o carro como elemento máximo do capitalismo e do poder, né? Que é essas questões. Hoje a gente está vendo assim, eu quero uma sociedade menos poluída, com menos violência, porque o carro se transforma numa arma na mão de algumas pessoas. Né? E daí eu revejo, aí, de que forma eu vou adaptar a cidade a isso. Né? Mas a gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco. Tá? Estamos gravando hoje o programa Conexão Alternativa na casa do nosso apoiador, Personal Royal Hotel, e contamos também com o apoio da Habitas Negócios Imobiliários. Até daqui a pouquinho. O Personal Royal Hotel traz para você um novo conceito em hospedagens e eventos no centro da cidade. Conforto nas acomodações, internet sem fio, restaurante, estacionamento coberto e uma completa área de lazer fazem da sua estadia no Personal um agradável prazer. Para festas particulares e eventos empresariais, o Personal dispõe da melhor estrutura da cidade. Personal Royal Hotel. Excelência em todos os quesitos, bem no centro de Caxias.
Voltamos ao programa Conexão Alternativa de hoje, falando sobre a questão do uso de bicicleta como meio de transporte, os modelitos da Pó de Pimenta e os nossos calçados da Silvana Secato. Falando em vestimentas, né, Bianca? A Virgínia falou, porque tu vai para a praia, porque daí a roupinha é mais leve, mas exatamente ao contrário. Quando tu tá andando de bicicleta, tem que ter alguns cuidados especiais com os equipamentos de segurança, né? O que é indispensável? Porque quando eu resolvi que eu ia andar de bicicleta, daí eu coloquei no Face. O que eu preciso comprar? Daí era joelheira, cotoveleira, capacete, não sei o quê. Eu deveria andar de joelheira e cotoveleira, né? Porque eu tô no meio dos carros o dia inteiro, mas eu não uso. O que a gente indica? É o capacete, que é obrigatório, tá na lei. Luvas, no caso de uma queda, a primeira coisa que tu põe no chão é a mão, né? Reflexo. Reação, reflexo, isso aí. Óculos, impurezas, sim, porque vem, pó, pega direto, pedra, assim. Então tu tem que usar o óculos. O que mais? E joelheira e cotoveleira que tu não usa mais que... Calçado adequado também, né? Um calçado adequado, né? O calçado tem dois tipos de pedal. Tem o pedal normal, que é mais grosso, assim, que tu pode usar de tênis, e tem um pedal especial para usar de sapatilha, que é o que eu uso, que é essa sapatilha aqui. Ele tem um ganchinho embaixo que engata no pedal, então tu fica fixo na tua bicicleta. Que ótimo. Se tu passar o quebra-mola, tu vai pular junto com ela, porém tu não vai mexer o pé, tu não vai te desestabilizar dela. É difícil no começo usar a sapatilha, porque tu não tá... O teu cérebro ele não está acostumado com aquele comando. É uma questão de condicionamento, preso, né? Isso, é uma questão de uma semana. Vai cair uns tombinhos no começo, eu caí 3. Então... Já teve alguma queda assim que tu te machucou ou nada assim? Teve escoriações. Teve no começo, porque a bicicleta, ela pega velocidade. É um veículo, ela não é de lazer, ela não é para passear, ela é um veículo, ela tem 2 rodas, ela consta no Código Nacional de Trânsito, ela tem direitos e deveres a cumprir, ela tem que ser respeitada, porém não há fiscalização, nenhum respeito maior em torno disso. Mas enfim, e eu tava descendo a Visconde de Pelotas muito rápido, e eu fui fazer uma conversão à esquerda, e não freiei o suficiente. E aí tu deu aquela ladeadinha básica. Isso, eu virei, só que eu não consegui ter o controle no guidão e fui para a calçada. Então a gente tem que cuidar, a gente tem que reduzir marcha. No meu carro eu reduzo segunda, reduzo primeira. Na bicicleta é a mesma coisa. Eu tô rápido, porque eu gosto de andar rápido. Eu tô rápido. Chego perto de um carro, vi que vai parar, já vou reduzindo. Porque depois eu vou ter que voltar e vai estar super pesado e eu, né, vou remar ali. Então, é como um carro, é um veículo. A gente tem que frear, a gente acelera, reduz marcha, sobe marcha. Então, por isso que no começo também vai ser mais difícil, porque tu tem que conhecer. Tem que conhecer esse novo veículo que a gente está utilizando. Porque a bicicleta tem essa questão de ser um exercício físico, um meio de locomoção, exercício físico e uma questão de saúde. Tu percebe alguma mudança no teu dia a dia, na tua saúde, na tua estrutura física, depois que tu se transformou, se tornou uma ciclista? Sim, não tem como não perceber. Porque tu tá ali suando, tu tá trabalhando, a cada pedalada o teu músculo tá mexendo, o teu corpo, tua respiração melhora, o batimento cardíaco melhora, a circulação sanguínea, perna, mulher, tem problema de varizes, eu pretendo não ter problema de varizes. Então é uma melhora bem grande, assim, sabe? De respirar. Claro que no centro é difícil tu respirar porque é muita poluição, Ontem eu liguei na Secretaria de Trânsito para falar dos caminhões que jogam muito... Monóxido de carbono, fumaça. Isso, parece que o filtro já venceu faz tempo e o cara tá ali usando ainda. E tu sabe o que eles me disseram? Que eles não têm o medidor. Para fiscalizar. Para fiscalização, para ver a emissão, se a emissão dos então, gases... Enquanto a gente está ali se fazendo bem para os outros, que não é
não contribuem para que isso continue sendo feito, né? Mas melhorou muito. Eu acho que muito. isso desanima um pouco também, né? No momento, pelo menos no momento, mas eu acho que é interessante a persistência na ideia, né? Que a ideia é muito boa. Eu também. eu sempre reclamo, xingo no meu consciente, no meu inconsciente. Mas segue pedalando. Sim, às vezes eu perco a esperança, mas tá hoje aqui já é uma forma de não, Bianca, não perde, continua. Bianca, me vai diz em uma frente. coisa, a maioria das pessoas do Massa Crítica, ainda esse grupo é formado na maioria por homens, tem poucas mulheres e o número de mulheres já está aumentando? Tá aumentando. A cada passeio vem a namorada, vem a amiga, consegue uma bicicleta emprestada. Tem umas meninas que me procuraram para ver que bicicleta que compra, onde compra o capacete, onde compra a blusa. Então tá aumentando. Porque Caxias, o Massa Crítica está aqui há 3 anos. Então em 3 anos mudou muito a realidade. Muito. Antes disso eu não sabia como era porque eu também não pedalava. No ano retrasado, acredito que tenha sido, que aconteceu aquele acidente com a Massa Crítica em Porto Alegre, que a pessoa atropelou alguns ativistas. Sim. Vocês nunca tiveram problema, porque aqui em Caxias vocês também fazem passeios noturnos, né? São noturnos. Encontros noturnos. São noturnos. E como funciona isso em termos de segurança? Vocês avisam a Secretaria de Segurança, de Transporte? Não. Como é que se dá isso? Não. Teve uma mulher que pedala com a gente, a Ana Zaniol, que ela solicitou a presença dos fiscais em um dos passeios. E a partir desse passeio, eles vieram mais em uns 7 passeios. E eu pensei que eles estavam vindo ainda, porque eu fico mais na frente. E esses dias eu falei com o Luciano, ele disse, não, Bia, já fazem uns 6 meses que eles não aparecem. Então, se Porque deu é uma uma questão de atenção, segurança, se né? deu uma atenção porque foi solicitado, mas eles não pediram mais, então não vamos ir. Então não tem essa fiscalização. Mas nunca teve algum problema mais sério aqui em Caxias? De acidente, não. Mas de de boca a boca, enfrentamento, teve? sim. Acontece bastante. Por quê? Porque as sinaleiras, elas fecham. E o grupo não quer se distanciar. Então, a gente passa as sinaleiras e tem os batedores, as bicicletas que ficam na frente dos carros. Não é indicado, porém, a gente está ali uma vez no mês. Uma sexta-feira no mês. Então, justamente para o motorista ele criar essa consciência, poxa, os caras estão aí uma vez no mês, né? Deixa ele... Não, tem muitos que não aceitam, que brigam, buzinam, aceleram para pôr o carro em cima, mas enfim, os guris ali, eles também seguram um pouco, mas já teve bastante boca a boca. É triste, assim, é bem triste. O que tu diria para a Virgínia e para mim, para nos convencer a entrar no Massa Crítica e para virarmos ciclistas? Então, a Virgínia eu percebi que é mais lazer, diz pelos teus filhos. Eu não tenho filho ainda. O meu namorado, ele trocou o carro por uma bicicleta. Ele compete, faz esportes, ele tem todo um sentimento por bicicleta. E a gente sempre fala que quando tiver o filho... Vai colocar cadeirinha. Vai ter uma extra wheels, que é uma roda extra. Na parte de trás da bicicleta, a gente viu uns vídeos, as crianças adoram. Sério? Olha. E a gente vai fazer isso aí. E quando ele crescer, tiver em condições de... Vai começar a pedalar. Ele vai pedalar também. Então é uma questão que passa de pai para filho. Já que a sociedade não quer muito que isso aconteça, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas tu, como de lazer, acho que Torres está bom. Acho que tu tem que começar. Mas na verdade, assim, essa questão do lazer, eu tenho, por exemplo, na minha família, eu tenho... Porque tu tem que começar. E eu tenho os meus sogros, meus cunhados, eles são ciclistas. Só que o ciclismo deles também é de final de semana, é de trilha. E o meu sogro é o primeiro a puxar as crianças para ir para o barro, para ir para o... E eles adoram, né? Então, desde pequenininho também, eles já têm as bicicletas, eles já têm o capacetezinho deles. Então, eles têm o voo esportista, assim, né? Isso eu acho que é muito bacana. Tem um exemplo na família, né? Que puxa. Tu ir direto, assim, pro meio do trânsito é complicado, porque tu tem que ter um equilíbrio, tu tem que estar atento na tua marcha, na tua pedalada, no carro que está na frente, no pedestre que está passando. Hoje passaram 2 cachorros por mim, eu quase fui atropelada pelos cachorros. Então, tem pedra, tem caco de vidro, muito caco de vidro na via, então...
se furar o pneu, tu tem que estar apto a trocar, tu tem que ter o kit remendo, a bomba. Isso já é para me convencer, tipo assim, pensa bem, pensa então, bem. Não é isso. O que eu acho assim é que tu tem que começar aos poucos. Não vai tão longe, porque se tu ir com uma pessoa e dizer assim, ai não, quero pedalar 20 quilômetros hoje. Tu vai chegar em casa, tu nunca pedalou os 20 quilômetros, tu vai chegar em casa e vai dizer, nossa, cansei demais, acho que eu não quero mais. Mas sabe? eu Então, vejo, por exemplo, exato, e eu vejo, por exemplo, o meu sogro falando um pouquinho, né? Todos os anos eles têm desafios, eles têm um grupo e já é meio que rotina a ir da praia de bicicleta, então eles saem, eles descem a serra, vão até a praia e essa vez ele voltou. Ele foi à praia e subiu a serra. E ele tem mais de 60 anos, né? Nossa, então também ótimo. é um exemplo. Só que, claro, e na verdade, assim, se eu não me engano, foram 4 e só subiram 2. E ele era um desses. Né? Porque não é todo mundo que consegue fazer isso, né? E depois tu sobe Paulo uma Nestor estrada Felipetti. que não é adequada para isso. Isso, Ele se prepara tem durante o acostamento. ano todo justamente para isso. Eles vão por uma via alternativa. Ah, tá. Não é exatamente pela Rota pela do Rota Sol. do Sol. Mas assim, é muito bacana, né? Porque tem toda aquela expectativa de que hora que eles chegam, aí quando eles chegam a gente sempre prepara alguma coisa, a gente faz meio que os bastidores para receber. Por quê? Então isso Porque é muito bacana. a bicicleta, ela aproxima as pessoas. Ela não distancia, e de modo algum ela vai te distanciar. Tu conhece a pessoa melhor, tu sabe quando ela tá bem, quando ela não tá. Ela não foi, hoje é o dia dela pedalar, como que ela não foi hoje? O que tá acontecendo? Então, eu gosto muito dessa humanidade que a gente encontra na bicicleta. Bom, e com esse sentimento de humanidade, solidariedade, a gente vai encerrando o programa Conexão Alternativa de hoje. Espero que você tenha gostado e vamos pensar em voltar a usar a bicicleta que fez parte de toda criança e quem sabe pode fazer parte da nossa vida de adulto também. Obrigado, Bianca, por ter estado aqui conosco. Mais alguma coisa que tu queira nos dizer? Então, só para finalizar, eu peço para o pessoal visitar a página no Facebook Caxias Sob Duas Rodas. É um projeto de lei que tem lá a justificativa e uma folha para imprimir e conseguir assinaturas para a gente conseguir ciclovias, estacionamentos e respeito ao ciclista. Okay. Agradeço, muito obrigada. Obrigada a você vir. Até a próxima. Um abraço, até mais.